Olá pessoal, chegamos no terceiro compromisso, né? E o terceiro compromisso ele fala o seguinte: não faça suposições, né? Então ele é bem simples, mas muitas vezes, né, bem difícil, porque nós vivemos num mundo onde a comunicação assertiva ela não é muito comum, né? E é tão mais fácil quando a gente aprende a ser assertivo, né? E para ser assertivo, muitas vezes a gente tem que ter coragem, mas quando a gente fica corajoso o suficiente para se tornar assertivo, a gente vive muito mais de fatos e não de suposições, né? Então eu vou te dar um pequeno exemplo. Imagina que você, né, está assistindo um jogo de futebol e você costuma a ver um jogador que você gosta muito, ele é um craque, né, muito bom, e você então está acostumado a ver esse craque jogar, e ele vai e ele entra, e quando ele entra a sua televisão dá um problema, e ela fica muda. E você começa a ver esse craque jogar e ele começa a jogar de uma maneira muito diferente do que normalmente ele joga. Ele começa a jogar muito mal e sem muita motivação, e você então de repente começa a tirar mil suposições e começa até a ficar bravo e jogar um monte de palavras, né, que não são impecáveis, né, sobre essa pessoa, sobre esse craque, né, que você sabe que ele pode ter, que ele joga muito bem, ele tem um potencial muito maior do que ele está mostrando. E de repente você começa a ficar bravo e ficar muito nervoso com esse craque, e de repente a tua televisão volta o som. E quando ela volta o som, você escuta, né, a pessoa que está narrando o jogo, e escuta essa pessoa falar assim: nossa, esse fulano de tal, esse craque está fazendo muito hoje por ele estar aqui, porque ele está de luto. Ele acabou de perder uma pessoa muito querida da família dele, e mesmo assim ele não deixou o time dele, ele veio. E mesmo assim ele está jogando, ele está fazendo muito bem por alguém que perdeu um ente querido ontem. Como você se sentiria? Não muda tudo? Saber a verdade dos fatos? Saber o outro lado da moeda? Não muda tudo quando as coisas ficam claras? A vida é assim. Muitas vezes nós tiramos conclusões porque nós não sabemos o outro lado da moeda. E eu aprendi, a duras penas, que é muito mais fácil depois que a gente aprende a lidar com fatos e não suposições. É muito mais fácil ser assertivo quando você chega e pergunta aquilo que verdadeiramente você quer saber. Quando você lida com o que é e não aquilo que parece ser, ou aquilo que você acha que é, ou aquilo que você conclui que é. Ah, mas sempre foi assim? Ah, mas eu conheço fulano. Nem a gente conhece a gente mesmo. Até a gente se surpreende tanto com tantas coisas que acontecem na nossa vida muitas vezes. Até a gente surpreende, nem a gente conhece nem o nosso corpo, nem o nosso interior, nem a nossa mente. Quantas vezes a gente se surpreende com certas atitudes que a gente tem, quantas vezes a gente se surpreende com certas reações que a gente tem, que dirá a gente saber, que a gente achar que a gente conhece o outro. Seja assertivo. Não viva baseado em suposições, mas viva baseado em fatos. Se você tem alguma dúvida, pergunte. Tenha coragem de perguntar. Não seja como essa pessoa que ficou julgando um jogador sem som, sem saber o que realmente passava do outro lado da tela. Porque a vida é assim. Sempre está passando alguma coisa do outro lado da tela, da vida daquela pessoa, que muitas vezes você está julgando sem saber o porquê. Então, não julgue. Porque atrás de cada rostinho existe uma história, existe uma luta, existe um batalhar. Todos nós estamos lutando. Ninguém acorda de manhã falando: eu quero ser ruim, eu quero fazer tudo errado, eu quero não falar com as pessoas, eu quero tratar os outros mal, eu quero fazer a pessoa que eu amo sofrer, eu quero abandonar os outros. Ninguém. Todos acordam de manhã falando: eu quero ser feliz, eu quero fazer os outros felizes. Mas quando isso não acontece, é porque alguma coisa lá dentro do interior de cada um não está bem. E se nós queremos realmente, né, o melhor para a gente, para o próximo, a gente não chega a conclusões baseadas nas nossas próprias percepções
que muitas vezes também estão adulteradas pelo nosso estado emocional, pelas sementes de palavras, de coisas que colocamos na nossa mente. Mas seja honesto com você mesmo e com o outro. Fale com coragem, pergunte exatamente aquilo que você precisa saber. E respeite a resposta daquele que está te respondendo. Porque muitas vezes a gente pergunta já achando que sabemos a resposta. E quando a pessoa responde, fala, não, não é assim não. Acredite que todos estão querendo, né, de alguma forma, ser melhor. Mesmo que o medo faça com que as escolhas muitas vezes sejam erradas. Então, não faça suposições. Viva de fatos. Procure ter uma comunicação mais clara, mais assertiva, mais corajosa e viva de verdades e não de ilusões, de fantasias ou daquilo que você acha que é. Porque ponto de vista é uma questão de localização. E para mim saber o seu, eu tenho que sair da onde eu estou para chegar aonde você está. Então que você guarde esse terceiro acordo no seu coração e que traga ele para dentro da sua realidade. Tá bom? Até a próxima e até o próximo acordo.